Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido um final de semana tranquilo, um final de semana em paz, um final de semana de descanso. Eu espero de verdade que todos vocês estejam bem, que as suas famílias estejam bem e que essa aula vos encontre em paz. Vamos dar sequência ao nosso assunto, no que nós viemos falando aí sobre logística. A aula de hoje nós vamos falar sobre logística inbound e logística outbound, tá? Mas até já em alguma aula anterior meio que eu já comentei sobre isso. No entanto, como eu havia falado para vocês lá atrás, vamos falar especificamente a respeito deste assunto, tá? Então vamos tentar entender agora um pouquinho de forma mais prática, de forma mais centrada, o que significa a logística inbound, o que significa a logística outbound e qual a importância de nós diferenciarmos esses dois termos, tá? Vamos primeiro então falar sobre a logística inbound. Como eu sempre falo para vocês em todos os vídeos, a professora vai tentar ser o mais rápido possível. Eu juro para vocês que hoje eu vou conseguir fazer um vídeo de menos de 30 minutos. Esse é o meu desafio particular, entendeu? Eu vou conseguir fazer um vídeo em menos de 30 minutos, porque não é possível a pessoa falar desse tanto. Nunca consegui terminar uma aula antes de 30 minutos. Mas é porque em sala, né, eu tenho mais tempo para poder fazer isso. Só que eu sei que no vídeo isso fica chato. Então vamos lá, ao que interessa, vamos para ser prático para a gente poder fazer isso aí rapidão. A logística inbound, então, trata-se do controle de fluxo de materiais, da entrada de abastecimento da cadeia de suprimentos. O processo tem início nos fornecedores e vai até a chegada na fábrica. Para quem gosta de fazer anotação, para quem anota, já coloca logística inbound e coloca entre parênteses logística de entrada. Como o próprio nome diz, como o próprio texto que a gente acabou de dizer, cita, esta logística é então a logística responsável pelo processo de entrada dos materiais na unidade fabril. Ele vai tratar então do processo lá, desde esse produto lá no produtor, no agricultor ou onde seja a sua unidade produtiva, até a entrada deste produto na fábrica, bem como todo o processamento deste material dentro da unidade, que vai tratar então de agregar valor a este produto, até a saída deste material ao cliente, que daí a parte de saída já é a logística outbound que vai tratar. Então, logística inbound, logística de entrada, tá? A logística inbound cuida de toda a estratégia de locomoção, recebimento e descarga da matéria-prima e produtos para a produção. Também é responsabilidade do inbound o retorno das embalagens, que é o processo de logística reversa, que nós vamos falar em uma outra oportunidade ainda. Gente, muito nós falamos, e quando eu já até citei isso para vocês anteriormente, quando nós falamos em logística, fica parecendo até que logística é algo que só serve lá para a fábrica, para grandes indústrias, grandes fábricas e assim por diante. Mas como eu sempre falo para vocês, nós devemos adequar isso à nossa realidade. Se nós formos pensar, por exemplo, lá no supermercado que eu falei para vocês, que é o supermercado que vocês gerenciavam a cadeia de suprimento deles durante a crise aqui em Altamira. Se nós formos pensar nesta organização, nesta empresa, o que seria a logística inbound dessa organização? É o processo dessa mercadoria sair lá do fornecedor, que fornece o açúcar, que fornece o óleo, ser transportada até este supermercado. Após chegar nesse supermercado, tem todo o processo de armazenagem dessa mercadoria lá dentro do almoxarife ou dentro do estoque desse supermercado, aonde você vai precisar destinar onde cada alimento vai, onde cada produto vai ficar armazenado, qual é o melhor local de armazenamento, qual é o tempo que esse produto pode ficar armazenado, quem que fica, vocês já devem em algum momento ter, e eu vou preparar uma aula só para nós falarmos especificamente sobre isso, já ouvido falar sobre o método PEPS e o método UEPS. O que é o método PEPS? Primeiro que entra é o primeiro que sai. O que é o método UEPS? O último que entra, o último que sai. Que é um método utilizado em alguns supermercados, farmácias
em algumas outras empresas também, para poder definir qual é o primeiro produto que vai ser vendido, qual é o primeiro produto que vai ser entregue, qual é o último produto que vai ser entregue. Mas como eu falei, eu vou preparar uma aula especificamente para vocês só sobre o método PEPS e o método EPS e qual a importância destes para uma organização. Voltando ao exemplo que eu estava dando, se nós formos pensar, professora, a senhora está falando em logística em bold, unidade fabril e tudo mais. Não devemos analisar só dessa maneira. Tudo é colocado na situação, tudo é adequado à situação. Então, para o supermercado que eu pedi para vocês fazerem o trabalho do qual vocês eram os gestores, qual é então a logística em bold desse supermercado? Qual é o processo de entrada, a logística de entrada? É desde a escolha do fornecedor, quem é que vai me fornecer o açúcar, quem é que vai me fornecer o óleo, quem é que eu vou buscar para me fornecer o biscoito, a farinha e assim por diante. O processo deste produto sair lá do fabricante ou sair lá do fornecedor, do distribuidor, independente de qual seja o canal que eu utilize, ele vai chegar até esse supermercado. Esta logística vai tratar do processo de conferência desta mercadoria. No momento que essa mercadoria chega ao almoxarifado, ao estoque deste supermercado, que daí é importante vocês, quem está anotando, anotar aí, até mesmo porque a professora vai perguntar isso em prova, tá? Não coloquei no slide, mas estou falando para vocês anotarem. O processo de conferência de uma mercadoria, quando ela chega na empresa, é uma etapa muito importante no processo logístico de qualquer organização, porque é onde você vai fazer as devidas conferências para poder verificar se veio tudo certo, se a mercadoria que eu estou recebendo no físico bate com o que consta na minha nota fiscal, se não veio nada danificado, se não veio nada quebrado, se veio exatamente o produto que eu pedi. E daí é onde a gestão da cadeia de suprimentos entra naquilo que a gente falou lá atrás sobre a questão da integração, quando existe uma integração entre todos os setores. Porque para a pessoa que está lá no almoxarifado recebendo, ter noção exata do que ela deve estar recebendo, qual é o produto, qual é a quantidade, quais são as especificações desse produto, o sistema precisa ter uma integração com a área de compras, porque não é o cara que está lá no almoxarifado que fez a compra. Existe um comprador, um setor de compras que fez o pedido, que fechou toda a negociação, e daí essa mercadoria vai ser só despachada. O cara que está lá no estoque, ele vai só receber e fazer a conferência. Então, quem está anotando, anota aí. Neste momento de recebimento, existem 2 tipos de conferências que devem ser realizados pela empresa, que nós chamamos de conferência quantitativa e conferência qualitativa. O que é a conferência quantitativa? Como o próprio nome diz, é onde você vai fazer a conferência com relação a quantidades. Verificar na nota fiscal quantos volumes deveriam ser recebidos, quantos itens deveriam ser recebidos, para daí você dar o ok com relação à conferência quantitativa, no que diz respeito a quantidades. Conferência quantitativa trata da conferência no que diz respeito a quantidades. É onde a pessoa que está recebendo deve conferir se a quantidade entregue no físico é a mesma quantidade especificada na nota fiscal. Já a conferência qualitativa, ela também é um tipo de conferência obrigatório por parte de qualquer pessoa que está recebendo mercadoria na sua empresa, seja ela uma loja, seja ela um supermercado, seja ela uma rede de farmácias, independente de qual seja o ramo de atuação. E o que é essa conferência qualitativa? Como o próprio nome diz, é o momento então que a pessoa que está recebendo vai verificar as especificações no que diz respeito à qualidade do produto que está sendo recebido. Se ele não veio quebrado, se não está amassado, se algumas coisas que dependem, tipo, existem algumas conferências qualitativas que você vai precisar verificar especificações técnicas, alguns produtos que você vai precisar verificar se ele está na temperatura ideal que deveria ser recebida, e daí vai depender do ramo de atuação de cada empresa. A qualidade no que diz respeito se não está sujo, se não está amassado, se não está danificado. Tudo isso são etapas de um processo logístico, são etapas de uma gestão da cadeia de suprimentos, tá? Por mais simples que isso pareça, é só a conferência de uma mercadoria. É uma etapa do processo que, se não for feita,
todas as etapas que se seguem vão dar errado. Porque vai dar errado o processo de entrada das quantidades no sistema. Quando você lança a nota fiscal, automaticamente a nota fiscal vai puxar uma quantidade X. Se você não recebeu aquilo no físico, automaticamente o teu estoque já vai ficar errado. O estoque errado vai dar problemas lá no vendas, que daí a mercadoria que vai ser vendida e muitas vezes nem tem estoque. Vai dar problema no compras, porque a informação que está sendo inserida no sistema não está abastecendo de forma adequada ao sistema no que diz respeito à gestão com relação a níveis de estoque, se tem ou não essa mercadoria, se deve ou não ser comprada. Então, por mais simples que pareça o processo de conferência quanti e qualitativa, é um procedimento extremamente importante, porque ali, se por exemplo eu não fizer uma conferência qualitativa correta, a pessoa que recebeu não fizer uma conferência correta, esse produto vai ser estocado quebrado, vai ser estocado amassado, sujo, seja lá o que for, e daí no momento que o vendedor lá na loja fez a venda, vai lá buscar a mercadoria no estoque, entrega para o cliente abre a caixa para conferir, tá lá o produto quebrado, danificado, amassado, sujo, e isso automaticamente, como a gente já viu em outras aulas sobre outros assuntos, vai causar uma insatisfação nesse cliente. E automaticamente todo o processo de conquista, de encantamento realizado durante a venda vai por água abaixo no momento que o cliente tem contato com esse produto e percebe que ele está danificado. E é algo que poderia ter sido corrigido lá no momento do recebimento. E isso gera outros problemas. Se você não confere no momento do recebimento e estoca essa mercadoria, sei lá, 10 dias depois você percebe que está danificado. Não tem como reclamar com o fornecedor não, e falar, recebi isso aqui danificado. O fornecedor não vai receber de volta. Aí você vai ter prejuízo financeiro, vai ter falta de produto em estoque para atender o teu cliente, vai ter prejuízo com o frete que você pagou e a mercadoria não vai ser vendida para você ter o retorno financeiro do investimento que você fez naquele produto. Existe uma série de outros problemas que são acarretados pelo simples fato da pessoa que fez o recebimento não ter feito de forma correta o processo de conferência qualitativa e conferência quantitativa, tá? Então é importante que vocês tenham essa noção, que vocês tenham esse cuidado para poder não acontecer de desfazer todo um planejamento logístico, todo um planejamento para a gestão da cadeia de suprimentos pelo simples fato de um pequeno processo que deveria ser realizado lá na ponta não ter sido realizado corretamente. Como que nós controlamos isso, gente? A gente controla isso através de equipe treinada e equipe especializada. Se você está deixando alguém lá responsável por fazer isso, você não pode simplesmente culpar o funcionário depois por não ter feito, se você não orientou, se você não ensinou, se você não falou como que deve ser feito. Então isso é importante, ter essa equipe capacitada, essa equipe especializada. E como eu sempre digo para vocês, existe uma coisa muito importante nisso aí. É importante que você explique para o colaborador qual a importância deste processo para toda a gestão da tua cadeia. Que automaticamente, se ele não fizer isso lá na ponta, isso vai desfazer todo um planejamento que você desenvolveu por dias, por semanas. Então, são pequenas, a gestão da cadeia de suprimentos, ela é composta exatamente por isso, por pequenas etapas que se juntam para compor uma gestão eficiente, uma gestão adequada da cadeia de suprimentos. E se essas pequenas etapas não são desempenhadas de forma correta, automaticamente toda a cadeia sofrerá com isso, tá? Mas vamos adiante, porque a professora falou que vai terminar o vídeo antes de 30 minutos. Portanto, em Inbold, a preocupação deve ser em atividades como processar informações, encontrar fornecedores, receber e verificar os materiais enviados pelos mesmos. Receber e verificar os materiais enviados pelos mesmos que eu acabei de falar para vocês. O processamento de informações, que é importante, essa integração entre a área de compras, a área de vendas e a área de armazenagem dessa mercadoria. E outra etapa muito importante que está inserida dentro do processo da logística Inbold é o processo de encontrar fornecedores. Por que encontrar fornecedores? Ah, professora, eu sou um supermercado, eu já sei que eu devo procurar quem distribui açúcar, óleo, farinha, feijão e tudo mais.
Só que existem milhares de fornecedores desse tipo de alimento e você precisa fazer uma pesquisa para poder tentar encontrar qual é o fornecedor mais adequado, qual é o fornecedor mais bem localizado, qual é o fornecedor que te oferece melhores condições de pagamento, melhores condições de negociação, melhores condições no que diz respeito à quantidade, te oferece promoção. Muitas vezes esse fornecedor nem é quem te oferece o melhor valor perante os outros. No entanto, é o distribuidor mais bem localizado, no qual você consegue uma entrega rápida, no qual você consegue uma entrega com um frete em um valor bem inferior, porque às vezes o cara que vende aqui numa unidade, vamos supor aqui mais próximo a gente, tem um fornecedor aqui em Belém, o preço dele é um pouco diferente do preço do fornecedor lá de São Paulo, só que quando eu coloco na balança que eu vou pesar o frete, o tempo que vai demorar para essa mercadoria chegar até aqui, talvez essa diferença em dinheiro que dá entre o produto comprado em São Paulo e o produto comprado aqui em Belém não seja tão significativa, não seja tão relevante quando eu começo a pesar as outras coisas, no que diz respeito ao transporte, no que diz respeito ao atendimento desse fornecedor, a agilidade que esse fornecedor disponibiliza o material para mim, algumas questões tributárias que também precisam ser analisadas. Alguns estados possuem benefícios fiscais melhores que os outros, isso acaba favorecendo a tua negociação. Então, todo esse processo de procura de fornecedor, ela deve ser um trabalho constante. E a empresa, você enquanto empresário, você enquanto gestor, não pode se apegar também só a um fornecedor. Você precisa estar em constante pesquisa, pesquisando sempre, buscando sempre. Porque às vezes muda alguma coisinha na legislação, com relação a um tributo, alguma coisa municipal, estadual, e automaticamente aquele fornecedor deixa de ser um fornecedor interessante para você. Então isso é um processo constante também que influencia muito no resultado final lá do nível de serviço que a gente já falou lá atrás da tua cadeia logística. Com relação ao tempo de entrega, com relação ao valor do produto que você vai repassar para o cliente, com relação à qualidade do produto que você está repassando, se esse fornecedor se preocupa com a embalagem do material que ele está te enviando, ou se essa mercadoria chega toda danificada para você, chega toda amassada, precisa te dar muito trabalho no que diz respeito à devolução de material para o fornecedor, você acaba perdendo muito tempo nisso. Então, tudo isso são fatores que precisam ser avaliados. E a logística em bold, que é a logística de entrada, vai tratar exatamente disso, do processo, do processar as informações, a integração dessas informações, da busca pelos fornecedores mais adequados para a tua empresa e do processo de recebimento e verificação dos materiais que são enviados pelos mesmos. Como também vai auditar a qualidade da produção, embalar e movimentar produtos, cuidar para que o estoque seja apropriado, entre outros, que é aquilo que eu falei para vocês. Se nós imaginarmos o supermercado, a logística em bold vai tratar desde a saída deste produto lá do fornecedor, a chegada no estoque desse supermercado, o processo de toda a conferência feita ali naquele material, o processo de endereçamento dessa mercadoria para dentro do estoque, onde cada produto deve ficar armazenado, se aquele armazém é o armazém adequado, se a temperatura daquele estoque está adequada, da movimentação dessa mercadoria dentro daquele estoque, utilizando métodos como, por exemplo, o PEPS e o EPS, que eu vou falar para vocês mais adiante. Então, a logística em bold vai tratar de todo este processo, da saída lá do fornecedor, chegada na tua empresa e movimentação deste produto dentro da tua organização ou dentro da tua indústria, tá? Já a logística outbound, ela vai tratar de todo o processo depois disso que a gente já falou. Então, é do processo de saída deste material. Imaginando o supermercado, ela vai tratar do processo lá, Eliane, sou um restaurante aqui em Altamira, liguei lá no teu supermercado e pedi para vocês me entregarem aqui uma quantidade X de batata, uma quantidade X de cenoura e uma quantidade X de beterraba, que seja. Então, a logística outbound, a logística em bold tratou até o momento do armazenamento desses legumes lá dentro do meu supermercado. Já a outbound vai tratar do processo de saída. Qual é a embalagem adequada para mandar esse material lá para o meu cliente? Qual é o melhor método que eu devo usar para poder isso chegar o mais rápido possível para ele? Então, ela vai tratar do processo de saída desta mercadoria de dentro da minha empresa.
Então a Outbold, depois de toda a entrada do material, processo de linha de produção e embalagem, vem o fator da entrega. A saída destes materiais para pontos de apoio, centros de distribuição ou para consumidores finais. Precisa de bons planejamentos e análises de cada fator. É destes pontos que a logística Outbold se responsabiliza. Como eu falei para vocês, tudo em logística que a gente lê, que a gente fala, tem muito uma relação com unidades fabris, mas isso não significa que o mesmo mecanismo ou que a mesma teoria, que as mesmas ferramentas sejam utilizados no comércio, por exemplo. Aqui o termo se refere a unidades produtivas. Então a Outbold trouxe lá o material lá do agricultor, que seja a matéria-prima do agricultor, chegou na fábrica, esse produto foi transformado, foi beneficiado, foi agregado valor a esse produto. Este produto foi embalado e armazenado lá, aí chegou o momento então de distribuir isso ao cliente final. É o momento então que eu vou localizar qual é o melhor centro de distribuição, quais são os centros de distribuições mais bem localizados para que a minha marca, para que o meu produto chegue até esse consumidor final. Isso pensando numa unidade fabril, mas nós podemos pensar no comércio, lá no supermercado que eu falei para vocês. O que seria essa logística Outbold? Eliane, restaurante, pediu batata, cenoura e beterraba. A logística Outbold seria o processo então de saída desses legumes até o restaurante da Eliane, que é o meu cliente final. Então eu vou precisar avaliar para sair a quantidade correta que o meu cliente pediu, para sair um material de qualidade, para sair no tempo mais rápido possível que eu puder, para poder atender este cliente. Qual vai ser o melhor canal de entrega para que isso chegue no tempo correto lá no restaurante da Eliane, para que não atrase o processo de fazer o almoço dela. Qual é a embalagem que eu vou utilizar? Se eu colocar numa sacola, a quantidade que ela me pediu, se eu só colocar numa sacola muito frágil, pode ser que no momento que o entregador retirar isso de dentro do carrinho, lá caia, amasse os legumes e tudo mais. Então a logística Outbold, de forma prática, ela vai cuidar desse processo de saída do material da minha empresa ou da minha fábrica pós-processo produtivo, ou se tratando do comércio, pós-processo de armazenagem, até o recebimento lá do meu cliente final. É desses pontos que a logística Outbold se responsabiliza. A essa altura, a operação logística deve cuidar então de toda a distribuição das mercadorias prontas até os clientes finais. Isso é feito por meio da criação de planejamento de rotas, da contratação de operadores logísticos, de transportadoras ou de motoristas autônomos, de monitoramento das entregas, planejamento de troca, devolução de mercadoria pelos clientes quando necessário. Isso pensando numa unidade fabril, mas como eu falei para vocês, realidade é essa que nós podemos adequar aqui ao comércio, que é quando eu vou imaginar a saída deste produto de dentro da minha loja, de dentro do meu supermercado, até ela ser entregue ao meu cliente final. Por exemplo, o Magazine Luiza, nós sabemos que o Magazine Luiza tem unidades espalhadas por todo o país. Então, quando você faz uma compra pela internet, o que o sistema faz? Ele vai procurar, você tem a opção lá, tanto o Magazine Luiza quanto as Casas Bahia, por exemplo, de você escolher se você quer de repente retirar em uma loja, que daí o sistema vai fazer uma leitura e verificar, eu estou aqui em Altamira, o sistema vai fazer uma leitura e verificar se de repente a loja que você deseja, o produto que você deseja não tem disponível na loja de Altamira e você pode retirar na loja de Altamira, que você vai economizar em frete e a empresa também vai economizar com isso, com relação à embalagem, porque se a mercadoria for vir lá de São Paulo para cá, vai precisar uma embalagem especial. Se você for retirar aqui em Altamira, não, já é uma forma mais rápida. Então, consigo atender o cliente de forma rápida e ainda consigo reduzir custos logísticos. Então, tudo isso são estratégias traçadas pelas empresas para poder tornar esse processo da gestão da cadeia de suprimentos mais ágil, mais eficiente e, principalmente, tornar ele mais barato, porque não é fácil, não é barato gerenciar uma cadeia de suprimentos, é caro. As empresas gastam alto com logística, gastam alto com gestão da cadeia de suprimentos. E pequenos processos, como a escolha da embalagem correta ou a conferência no momento do recebimento, se não forem bem executados, pode trazer custos ainda maiores para essa organização.
Então, é importante buscar eficiência para atingir o prazo de entrega estimado, como também prever possíveis problemas para ter um plano de reação e se prevenir. Aqui eu coloquei de maneira resumida neste slide, para que vocês possam ter ali, quem não anotou, anotar este slide aqui que está tudo resumido nele. A logística em bold vem do inglês in, que significa entrada, que é aquilo que eu falei já para vocês. Assim, considera-se logística em bold operações pré-produtivas e produtivas, que cuidam desde a matéria-prima até a chegada do produto na fábrica. Trazendo isso para a realidade do comércio, como eu falei, é a logística que vai tratar da retirada, desde lá do fornecedor, dessa mercadoria, desde o fornecedor até a chegada dela, o processo de armazenagem dela no meu estoque e o controle, a movimentação desse material dentro do meu estoque. Lá já a logística outbound vem do inglês out, que significa saída. Assim considera logística outbound operações produtivas e pós-produtivas que cuidam da produção e da saída dos materiais da fábrica para os pontos de distribuição e clientes finais. Levando isso para o comércio, como eu falei, é o momento que eu vou retirar essa mercadoria de dentro do meu estoque e entregar ela ao meu cliente final. Então, a logística outbound vai cuidar deste processo. Inbound, quais são as principais funções? Processar informações do fluxo de materiais, recebimento e descarga de matéria-prima, no caso do comércio, recebimento e descarga dos produtos, que são o principal foco do supermercado ou da loja que você atua. Audita a qualidade da produção, no caso do comércio, você vai auditar a qualidade dos produtos que você está recebendo. O que é auditar? Conferir, verificar, checar se está tudo ok. Administra o estoque de matéria-prima, no caso do comércio, de modo geral, você vai administrar o estoque do teu produto, do produto que você vende, para saber se tem qualidades, se tem quantidades adequadas e tudo mais. Embala e movimenta os produtos e retorna as embalagens. Já a logística outbound faz as entregas dos materiais para o centro de distribuição ou cliente final, planeja rotas de entrega, monitora as entregas, contrata operadores logísticos e realiza a gestão de toda a distribuição do produto, controla ocorrências no transporte, tá? Então aqui são as principais funções de cada uma dessas logísticas, a logística de entrada e a logística de saída. Quais são as principais métricas que você deve utilizar para saber se você está fazendo ou não direito, se a tua empresa está ou não atuando de forma adequada com essas duas logísticas? A principal na logística inbound, tempo de entrega, fornecedor até a indústria, no caso do comércio, do fornecedor até o teu estoque. O custo da matéria-prima, capacidade de estocagem e produção, tempo de separação e expedição. A mesma coisa na logística outbound, você vai avaliar o tempo de entrega, só que daí neste caso é o tempo de entrega da saída da tua empresa até o centro de distribuição ou até o teu cliente final. O que você precisa avaliar nisso aí? Quais são os custos que você está tendo com transporte e entrega? Se você está conseguindo otimizar os teus armazéns de forma que esses produtos venham ter um custo menor para a tua organização, esse estoque tenha um custo menor para a tua organização. Qual é o aproveitamento da capacidade de carga útil de um caminhão? Será que eu estou fazendo isso direito? Será que meu planejamento de transporte está sendo adequado? Então são algumas perguntas que devem ser feitas com relação a essas duas logísticas para você mensurar o nível de serviço que você está ofertando. Então aqui amanhã, na aula de amanhã, no finalzinho desse slide, tem ali algumas coisas falando sobre a importância do transporte para a gestão da cadeia de suprimentos. Mas eu não vou falar neste vídeo de hoje para não confundir vocês. E a professora já chegou em 30 minutos de novo, vocês acreditam? Mas enfim, aqui o objetivo era apenas que nós soubéssemos diferenciar o que é a logística inbound e o que é a logística outbound. Inbound, logística de entrada. Outbound, logística de saída. Ah, professora, são duas coisas diferentes. É importante nós lembrarmos que, assim como na administração, a gestão da cadeia de suprimentos, ela também precisa ser uma coisa integrada, um processo integrado. Se a minha logística inbound não for bem feita, com certeza eu terei problemas na minha logística outbound e vice-versa. Então,
É importante que as duas, mesmo nós falarmos aqui de forma separada das duas, mas é importante que este processo seja um processo integrado e que ele flua de forma eficiente. Não são coisas, não é para ser analisado de forma separada. A gente está falando de forma separada apenas para que a gente possa entender as diferenças entre ambas. Mas são processos que precisam ser verificados, que precisam ser avaliados e que precisam ser cuidados, planejados de forma conjunta, porque o resultado de uma automaticamente vai impactar na outra. Queridos, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Amanhã nós vamos falar então sobre os tipos de transporte e qual a importância do transporte para a gestão da cadeia de suprimentos, tá? Beijo, boa noite, fiquem com Deus e assistam a aula, por favor. Amanhã a professora promete que vai ser menos que 30 minutos. Não adianta, eu vou parar de prometer isso que eu nunca consigo. É porque, gente, eu acabo falando demais, tá? Vocês me perdoam. Mas, enfim, se fosse na sala de aula seria 4 horas. Então, eu tô resumindo bastante.